Olá, hoje vamos mergulhar um pouco no mundo das redes lá de casa. Temos connosco material da UFCD 0771 sobre conexões de rede e, olha, até um exemplo prático de uma configuração numa moradia. A ideia é mesmo descomplicar como é que os nossos aparelhos se ligam em casa e à internet. Exatamente. Vamos analisar a estrutura, os equipamentos envolvidos, as tecnologias. E vamos pegar nesse caso específico essa rede pessoal para perceber melhor as opções que foram tomadas e porquê. Parece-me ótimo. Então, começando por aí, vemos uma planta da casa com vários equipamentos. Olha, um router da Vodafone na sala, que tem Ethernet e Wi-Fi. Depois PC1 por cabo no quarto 1, PC2 por Wi-Fi 5 GHz no quarto 3. Uhum. Smartphone 1, também em 5 GHz. Smartphone 2 em 2.4 GHz. Uma Smart TV no quarto 2 por Wi-Fi 2.4 GHz. E uma consola no quarto 3 que, bem, não diz como liga, mas deve ser Wi-Fi ao cabo. É um cenário. Muito comum, não é? E fala-se também Wi-Fi Mesh. Sim, é um cenário, portanto, familiar. E por onde começar? Talvez pela arquitetura base disto tudo. A forma como estes dispositivos se ligam ao ponto central, que neste caso é o router da Vodafone. Sim. Segue a topologia que chamamos em estrela. Basicamente é como se todos os equipamentos estivessem ligados diretamente a esse centro. Há como raios a apontar para o meio. E isso é bom, porquê? Ou tem desvantagens? Bem, a principal vantagem é a simplicidade. Quer dizer, para gerir e diagnosticar problemas é mais fácil. Se um PC avariar, em princípio não afeta a Smart TV. Percebe? É mais fácil isolar a falha. Certo. A desvantagem, claro, é a dependência desse ponto central. Se o router falha, Lá se vai a rede toda. exato, a rede local pode ficar toda em baixo. É por isso que às vezes, se o router tem um problema, parece que nada funciona em casa. E é uma rede que chamamos mista, porque combina cabo Ethernet com Wi-Fi. E a ligação à internet, ao exterior, é feita pela porta WAN, através da Vodafone neste caso. Percebido. E essa coisa do Wi-Fi Mesh que mencionaram, o que é isso exatamente? É diferente da estrela? Boa pergunta. O Wi-Fi Mesh é uma tecnologia especificamente para a rede sem fios. Não substitui a topologia em estrela da rede em si, mas melhora a cobertura Wi-Fi. Em vez de depender só do sinal do router principal, que pode ter dificuldade em chegar a todo o lado. Sim, os famosos pontos cegos. Precisamente. O Mesh usa vários pontos de acesso, vários nós, que comunicam entre si e criam uma rede Wi-Fi única, uma espécie de malha, daí o nome Mesh. Eles encaminham os dados de forma inteligente pelo melhor caminho disponível, cobrindo melhor a casa. É ótimo para casas maiores ou com paredes mais chatas para o sinal. Ok, faz sentido. E vemos ali no exemplo que há dispositivos em Wi-Fi 5 GHz e outros em 2.4 GHz. Por que essa diferença? Sim, isso tem a ver com um balanço entre velocidade e alcance. A banda 5 GHz é, regra geral, mais rápida e tem menos interferências. É ideal para coisas como streaming de vídeo ou jogos online. O problema é que tem um alcance menor e atravessa pior as paredes. Ah, Já a banda 2.4 GHz tem maior alcance, passa melhor por obstáculos, mas é mais lenta e está mais sujeita a interferências de outros aparelhos, como micro-ondas ou telefones sem fios. Por isso, é normal ver, por exemplo, um PC ou smartphone mais perto do router, ou precisar de mais velocidade nos 5 GHz, e talvez uma Smart TV ou outro telemóvel mais longe, ou onde a velocidade de ponta não é tão crítica, nos 2.4 GHz. ok, percebido. Então, pensando nos equipamentos-chave desta rede, temos o router como o centro de tudo, a ligarmos à internet e a distribuir o sinal. Temos os pontos Wi-Fi Mesh, se necessários, para alargar a cobertura sem fios. Que mais? Poderia haver também um switch. Não está explícito aqui no exemplo base, mas imagine que as 4 portas Ethernet do router não chegam. Quer ligar o PC1, a consola, talvez a Smart TV, tudo por cabo para máxima estabilidade. Uhum. O switch funciona como uma extensão dessas portas. Liga-se uma porta do router ao switch e de repente tem mais, 7 portas livres nesse switch. E depois, claro, temos os dispositivos finais. Os computadores, as consolas, as TVs, os smartphones. Ok, o Wi-Fi é super prático, sem dúvida, mas ainda ouço muita gente dizer que para certas coisas, como jogos ou streaming em 4K, nada bate um bom cabo Ethernet. O material fala em cabeamento estruturado. O que é mesmo essencial saber sobre isso sem complicar muito? O ponto-chave é escolher o tipo de cabo certo para garantir não só o desempenho agora, mas também alguma margem para o futuro. A recomendação atual
e que vemos referida é o cabo UTP Cat6A, Quer seja, por que esse? porque suporta velocidades muito altas, até 10 gigabits por segundo, a distâncias até 100 metros. Para casa, isto é, mais do que suficiente para hoje e para os próximos anos, mesmo com fibra óptica de alta velocidade. O UTP significa que não é blindado, o que é normalmente suficiente e mais económico para ambientes domésticos. E basta comprar um rolo de cabo Cat6 e ligar. Imagino que não seja tão simples. Epá, quase. É preciso usar as fichas corretas nas pontas, as fichas RJ45. Mas atenção, têm de ser fichas Cat6 também, para não limitar o desempenho do cabo. E depois, a forma como os 8 fiozinhos coloridos dentro do cabo são arrumados numa ficha segue um padrão. O mais comum é o T568B. T568B. É preciso decorar aquilo. Laranja, verde, azul. Não, não é preciso decorar a sequência de cores, mas é importante saber que existe um padrão e usá-lo de forma consistente em todas as ligações que se fazem. Para fazer isto bem feito, são precisas ferramentas próprias. Uma para cravar a ficha no cabo, crimpadora, outra para descarnar o fio sem o danificar e um testador de cabos para confirmar que ficou tudo bem ligado. Certo. E se a ideia for ter uma instalação mais limpa, com os cabos a passar por dentro das paredes? Aí entram em jogo as tomadas RJ45 de parede. Em vez de ter o cabo a sair da parede, tem uma tomada igual às do router ou do PC, onde liga um cabo mais curto. E para organizar todas essas ligações num único sítio, por exemplo numa caixa de comunicações, pode usar-se um patch panel. Funciona como um quadro central para a rede da casa. Fica tudo mais arrumado e fácil de gerir. Portanto, resumindo um pouco, para montar uma rede doméstica eficaz hoje, como esta que analisamos, a receita passa por escolher uma topologia base robusta, como a estrela, talvez complementá-la com tecnologia mesh para garantir boa cobertura Wi-Fi em todo o lado e, muito importante, não descurar um bom cabeamento estruturado com Cat6A para as ligações fixas que precisam de velocidade e estabilidade. Usar a norma T568B e os conectores RJ45 Cat6A garante que tudo funciona como deve ser. Fica a ideia, então, que apesar de vivermos na era do Wi-Fi, uma boa infraestrutura de cabos continua a ser fundamental, diria, especialmente para quem quer o melhor desempenho. E olhar para esta configuração, mesmo sendo um bom exemplo atual, deixa-me a pensar. Com cada vez mais dispositivos inteligentes a quererem ligar-se à rede em nossas casas, já não são só computadores e telemóveis, são lâmpadas, frigoríficos, tudo e mais alguma coisa, e com a exigência de velocidades sempre a aumentar. Como é que redes como esta se vão aguentar? Será que o Cat6 já chega para o futuro? Fica a pergunta no ar.